Bom dia! Tá começando o Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor. Eu sou Gabi Monteiro, você me encontra no Instagram como @Gabi Monteiro Oficial e já vai lá que tem enquete no ar. Eu quero que vocês respondam para mim, gente. Quando você pensa em morar bem, o que vem primeiro à sua cabeça? Vocês estão vendo que está mudando o jeito de morar, né? E Salvador está bombando de construção, a gente não sabe nem mais... É tudo em obras, né? Então, no programa de hoje eu quero falar sobre isso com uma especialista no assunto. É a Nicole Luz. Ela é um mulherão à frente da construtora André Guimarães e uma pessoa que entende a fundo o comportamento do consumidor. Tudo bom, Nicole? Bem-vinda ao Acontece Lá em Casa. Obrigada, Gabi. Muito feliz de estar aqui batendo esse papo. Eu sempre fico muito satisfeita de falar sobre esse mercado. É um mercado maravilhoso que realmente transforma a vida das pessoas, transforma a vida da cidade, né? E é sempre bom falar sobre isso e ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho melhor como é que funciona. Sim. Agora, Nicole, o ramo da construção, o segmento da construção tal, era um segmento muito masculino, né? E agora a gente tem cada vez mais mulheres na construção, inclusive dentro das obras, trabalhando, né? O que é que está acontecendo com essa mulherada? Isso. Quando eu entrei, Gabi, eu entrei no mercado, na primeira incorporadora que eu comecei a trabalhar em 2009, imagina, eu era uma mulher com 13 homens dentro da sala. Né? Eu era a única mulher na área de negócios da construção. Ainda é uma área, né, um pouco masculina. A gente ainda tem uma tradição de homens comandando a construção civil, principalmente aqui na Bahia, né? Mas estamos conseguindo transformar, estamos conseguindo mudar. Hoje eu tenho uma equipe de maioria feminina, né? E tenho amigas aí do mercado também comandando empresa, já uma segunda geração que está vindo e que está assumindo, né, o lugar dos pais. Então, eu acho que é um processo de transformação grande que a gente está vivendo no nosso mercado e que é muito bacana, porque traz um olhar diferente para um mercado que, de fato, era comandado. Porque quem comanda a casa somos nós, né? Exatamente, não tem nada a ver, né, gente? Quem manda na casa somos nós. Só quem manda mais que a gente são os nossos filhos, ok? Com certeza. Né? Nicole, me conta uma coisa. Olha, pessoal, a conversa de hoje no podcast do Acontece Lá em Casa é para quem gosta de casa. Porque, sabe o que eu tenho notado, Nicole? As pessoas pararam um pouco de seguir tendências, modas, materiais e tananá, para trazer um pouco mais do orgânico, do emocional, tem até um nome para isso, que é a arquitetura afetiva, né? O que é que está mudando na cabeça das pessoas? As pessoas estão voltando a querer um lar docilar, um ninho para viver melhor. Parece que essas casas modernas, suntuosas, tal, estão meio caindo de moda. Posso falar em moda? Me fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gente sempre tem tendências, né? E o movimento, ele é cíclico. O nosso mercado, o mercado da construção civil, o mercado do morar, ele é muito cíclico. Mas a gente teve um momento muito importante que mexeu muito com a vida da gente e com a forma da gente ver o mundo e a forma da gente ver a nossa casa, né? Que foi a pandemia. Então, eu acho que quando a gente passou por aquele momento, as pessoas começaram a ficar mais dentro de casa e entender que a casa não é um showroom, né? A casa, ele não é uma casa-cor, ela não é um showroom, você não está ali para fazer uma exposição, você está ali para viver, para morar, é o lugar onde você chega do trabalho cansado e você precisa descansar. Então, eu acho que a gente mudou um pouquinho essa percepção e as pessoas começaram a, de fato, entender a sua casa como um lar. Sim. E isso tem mudado, inclusive, a forma como a gente está construindo, a forma como a gente está desenvolvendo os produtos, como a gente está desenvolvendo os novos projetos, buscando sempre que realmente as pessoas tenham uma qualidade de vida e um bem-estar maior dentro da sua casa. Então, a conversa passou a não ser tanto em cima de metros quadrados, então, em cima mais de significado, né? Com certeza. O que é que você acha que morar tem a ver com saúde mental? Nossa, Gabi, eu acho que tem tudo a ver, né? É isso, eu acho que quando a gente chega em casa, é o nosso lugar de aconchego, é o nosso lugar de segurança, é a nossa casa, né? Então, quando você entra em casa e ali te dá conforto, a sua saúde mental, ali você começa a se reconectar, você começa a voltar para si e consegue curar, digamos, algumas coisas, né? Eu acho que a casa, ela cura muito. Sim. Então, é onde está a sua família, onde estão seus filhos, é onde realmente você consegue ter aquela segurança que você precisa para seguir com o resto, Sim. que talvez não seja tão
afetuoso com você, né? O mundo às vezes não é tão bonzinho assim não com é a tão gente, bonzinho. né? A gente tem que ter o nosso retiro E ali, essa né? coisa da gente falar, você falar não é mais sobre metro quadrado, isso já é certo. A gente não vende mais metro quadrado, isso acabou. Né? Antigamente você falava, não, eu tenho um apartamento de 3 quartos de 90 metros quadrados, isso deixou de importar. Sim. Né? Sim. Isso deixou de importar. O que importa hoje é a localização que ele está, o que ele te oferece de conforto, de serviço, de benefício. E a gente tem um processo aí também que a gente teve um desenvolvimento grande de tecnologia e a gente está usando, hoje tem que usar a tecnologia para que ela traga bem-estar para a gente. Então, é uma nova forma de morar realmente que a gente está caminhando aí, né? Agora, a gente vê, principalmente em Salvador, mas em outras cidades também, dois extremos. Apartamentos enormes, né, na construção, casas enormes, condomínios de casas também enormes, e essa tendência do estúdiozinho pequeno. O que está acontecendo na cabeça das pessoas que estão escolhendo morar? Eu mesma estou querendo sair de uma coisa grande, na minha vida, quero coisas cada vez menores, porque eu imagino a vida com uma mochila e eu quero que minha mochila seja cada vez mais leve. Você acha que isso passa pela cabeça das pessoas? Você acha que isso é uma tendência de diminuir tamanhos? E por que temos esses dois extremos hoje? Me fala um pouquinho sobre isso. Com certeza é uma tendência. A gente fala, tem uma discussão muito grande sobre a questão dos apartamentos compactos, né, que são os estúdios, os quartos-sala, porque muitas pessoas acharam que aquilo ali era temporário e que ia virar uma bolha, né, e não é. Isso é uma tendência de fato, é uma questão muito geracional. A geração Z ela vem aí completamente diferente da gente. Salvador tem uma característica muito peculiar que é a tradição. Salvador ainda é uma cidade de famílias tradicionais. É verdade. Uma cidade de tradição, uma cidade ainda pequena, que ainda traz muito do passado junto da gente. Então, você ainda tem muito essas construções de apartamentos grandes, né, de que você precisa ter muito trabalho ali dentro. Eu digo que apartamento grande, ele é trabalho, né? Você pensar no número de pessoas que tem que te ajudar para você conseguir, por exemplo, trabalhar. A não ser, principalmente as mulheres que cuidam das casas, mas existem homens ótimos nisso também, mas a não ser as mulheres que decidiram, sim, ser a pessoa que cuida da casa e dos filhos, e parabéns, porque isso é insubstituível, né? Eu acho que a gente tem que, inclusive, parar de terceirizar tanto a criação dos nossos filhos, né? Enfim, mas isso é outro assunto, outro programa. Então, fora essas mulheres... Mas se quiser, a gente volta com essa pauta também. Essa pauta é maravilhosa. Essa pauta é incômoda. Então, é isso. Ambientes muito grandes, você acaba ficando na mão de pessoas que você tem que contratar para isso. Nos Estados Unidos, ninguém mais acha ninguém para contratar, né? Então, você acha que essa tendência vai vir para cá? A gente ainda tem aí, Salvador ainda tem muito essa mão de obra barata, né? Com uma formação menor e tal. Então, a gente ainda consegue ter e a gente tem essa tradição. Mas as famílias estão mudando. Então, é natural que isso vá acontecer. Hoje, meu pai tem 3 filhos e ele é o que tem menos filhos dos irmãos dele. Ele tem 14 irmãos, o que tem menos filho é ele que tem 3. Então, assim, eu tenho uma filha. Né? Então, a gente está mudando isso, nossas famílias estão ficando menores e a nossa vida mudou muito, né? Hoje é isso, a gente trabalha que nem uma maluca, a gente tem que dar conta da casa, tem que dar conta dos filhos, tem que ficar correndo para lá e para cá. Então, a comodidade e a praticidade, elas tomam um lugar na nossa vida muito grande. E esses novos imóveis, eles estão trazendo soluções para isso. Sim. Então, o imóvel, ele fica menor, mas o que o empreendimento, o condomínio, o prédio, o que ele te oferece, ajuda, facilita a sua vida e o seu dia a dia. Sim. Então, é isso que as pessoas hoje estão começando a buscar. Sim. Então, hoje a gente tem um apartamento compacto, um estúdio, você tem a geração Z, que não quer mais, ele não quer ficar preso num apartamento grande que vai dar trabalho, que vai ter que fazer manutenção, que vai ter que fazer limpeza, que talvez ele tenha que ter uma pessoa... Custos, né? Custos. Vai trazer muito custo, ele não quer. Ele quer botar a mochila nas costas e aquilo que ele ia gastar ali, ele vai viajar pelo mundo e ele vai ter experiências. É uma geração de experiência. A gente tem as pessoas que estão ficando mais velhas e que mudam a forma de vida. Os filhos saíram de casa ou se separaram e realmente aquele apartamento maior já não faz mais muito sentido também. Sim. Então, está num apartamento menor que tem mais comodidade. E a gente hoje passa pouco tempo em casa, né? Então, a maioria das pessoas, elas passam pouco tempo em casa. Então, dá para ter uma areazinha realmente menor, contanto que o resto todo esteja servido. Sim. Né? Então, você tem coworkings, você tem espaços gourmet, onde você vai receber seus amigos, você tem mini market, você tem o espaço pet, né? Que hoje não tem como
deixar de ter o pet. Hoje ele faz parte da família, ele é um grande, às vezes mais do que a criança, né? Exato. A gente já tem, uma vez eu fiz uma pesquisa... Ele é mais fiel, né? O pet é mais fiel do que as crianças. Quer dizer, a criança é fiel, adolescente não é muito não. Adolescente é que deixa de ser, né? Não, e hoje eu fiz uma pesquisa uma vez para também escrever um artigo sobre espaços pets, e hoje a gente tem mais pet do que criança no Brasil, né? Exato, menina. Então, hoje faz parte. Então, hoje a gente coloca tudo isso, a gente reveste todo o apartamento com esse tipo de serviço e essas comodidades, e a gente consegue ter um apartamentozinho ou uma casa um pouquinho menor para poder ter tudo isso no entorno. Então, quer dizer que atravessar a cidade para ir trabalhar ou para levar filho na escola está fora de moda? Fora de moda, pelo menos total. Fora da praticidade está, né? Com certeza. Isso é uma coisa que veio de São Paulo muito, né? Eu sou paulistana e lá as pessoas, assim, não existe morar longe do trabalho, né? E aqui eu notava, quando eu cheguei em Salvador, Nicole, eu falava assim, eu via minhas amigas saindo daqueles lados, Barra, Vitória, Graça, daqueles lados lá, Federação, para levar o filho para estudar em Piatã, Jaguaribe, nas escolas que tem lá. Então, as pessoas atravessavam mesmo a cidade. Mas está um pouco difícil, né? Por quê? Primeiro, criminalidade, né? Que só aumenta. Trânsito. Então, realmente não faz mais sentido isso. Eu acho que é um horário de repensar. A gente perde muito tempo, né, no trânsito, e é um tempo que hoje é precioso, né? Precioso. Hoje é o maior bem que a gente pode ter é o tempo, né? Uhum. Então, a gente tem que realmente ter uma vida mais de acordo com o nosso dia a dia e que a gente consiga ganhar esse tempo até para cuidar da gente. Sim. Até para, de fato, ter bem-estar, ter qualidade de vida, ter tempo para a gente mesmo. Exato. Lembrando que a pessoa mais importante da nossa vida é a gente Somos mesmo, nós, né? Nicole Luz, hoje não acontece lá em casa, arquiteta, um mulherão à frente da construtora André Guimarães, e esse mercado está ficando cada vez mais feminino. Uau, a gente é danada, né? Ó, o novo jeito de morar, quando a casa reflete o seu estilo de vida. Esse é o tema de hoje, porque a gente está vivendo um momento de super transição, não sei se vocês estão reparando. Vai lá no meus stories, sempre tem enquete do dia. Quando você pensa em morar bem, o que vem primeiro à sua cabeça? No final do programa, a gente comenta, tá? Nicole, quando eu vejo uma construção... Isso é uma dor, tá? Quando eu vejo uma construção subindo, seja de casa, seja de apartamento, eu fico muito preocupada com a questão da sustentabilidade. Porque obra é um bicho que gera lixo, né? E aí, quando eu vejo Salvador inteira em construção, né? Porque é essa a impressão que eu tenho, né? Eu tenho uma visão meio aérea da cidade, porque eu não sou daqui. Me dá uma preocupação, assim, em relação... Porque a gente mora num lugar maravilhoso, com muitas praias, árvores. Eu vejo cada vez mais árvores sendo derrubadas, né? Isso me dá uma agoniazinha. Como é que vocês lidam com isso? Com a sustentabilidade, com essa responsabilidade com o futuro do planeta? Eu acho que hoje a gente não tem como se desvincular desse tema, né? Esse tema, sustentabilidade, ele tem que ser uma preocupação de qualquer empresa, seja na área que for, né? Porque a gente tem que realmente cuidar do nosso futuro, né? Do nosso futuro, do futuro dos nossos filhos. A André Guimarães é uma empresa muito preocupada com isso. Eu não sei se você sabe, Gabi, a gente tem uma reserva ecológica no sul da Bahia. Não sabia. Uma reserva ecológica, é a casa do mico-leão da cara dourada. Então, o mico-leão da cara dourada, ele estava para ser extinto. A gente adotou essa reserva e ele está se reproduzindo lá. Então, é uma área de proteção muito grande, então mostra muito a nossa preocupação. É uma área que a gente ainda não tem, mas eu estou com um projeto aqui de fazer o cálculo do carbono que eu estou trocando, né, com essa área, porque com certeza a gente gera, né, muito oxigênio ali. Então, e todas as nossas obras, a gente tem todos os nossos projetos, independente de onde eles estejam, eles possuem selo ouro. Do programa da Prefeitura de Salvador, do IPTU Verde, né? Então, a gente já se compromete no projeto a trazer práticas de sustentabilidade, não só durante a obra, mas também durante a vida do empreendimento, tá? E hoje a gente tem muita norma hoje, tá, Gabi? Então, assim, a gente não descarta resíduo onde não está legalizado. A gente, para tirar árvores, a gente tem que replantar um número muito maior, 3, 4 vezes a mais do que a gente retirou, né? Então, apesar da gente ver e tomar esse susto, hoje a construção civil e principalmente o mercado imobiliário, ele é muito preocupado e traduz muito essas práticas. Então, a gente está construindo, mas ao mesmo tempo a gente está criando áreas novas, coisas novas, né? Sim. E a construção civil, ela traz desenvolvimento para a região, né? Não tem... É o primeiro...
é o primeiro trabalho, né? É onde a pessoa começa ali, a pessoa de mais baixa renda e de menos educação, é onde ela começa. E quando a gente traz uma obra para uma região, aquela região ela se desenvolve, né? Sim. Então é muito importante. A gente vê, só voltando um pouquinho que você falou que Salvador está com muita obra, né? A gente teve um período na cidade muito grande de Paradeira. sem lançar. Eu sei, eu vivi né? isso. A gente Há uns teve 3 anos atrás. Foi em 2015 a gente começou a mas- parar quando a gente teve a crise com as grandes construtoras, Sim. né? Quando o país entrou numa crise muito grande. Sim. E a gente ficou sem lançar nada até 2020. Tudo isso. Isso, e aí em 2020 a gente começou a relançar. Então, a gente ficou 5 anos consumindo o que a gente tinha de estoque, sem lançar nada. Então, tinha uma demanda reprimida muito grande na cidade. A cidade precisava construir novas casas, novos apartamentos. E, por isso, hoje a gente tem um volume grande dessas construções, porque, graças a Deus, a economia melhorou a partir de... né? E a gente teve esse processo aí da pandemia, que as pessoas migraram muito de casa. Então, por isso, a gente teve um movimento maior de construção agora. Mas estamos recuperando e já estamos entrando numa normalidade de novo. Eu gosto de ver a cidade crescendo, sinceramente, mas essa é uma preocupação que todo mundo tem que ter, inclusive porque os consumidores estão cada vez mais ligados nisso, né? A gente não hoje em dia eu vejo mais essa mudança de pensamento dos consumidores tentando comprar coisas, né, de empresas que tenham preocupações com o futuro do planeta, né? Afinal, não temos um plano B, né? O planeta B não existe, né? E a gente tem, assim, a gente tem desenvolvido muita tecnologia, né? A construção civil tem desenvolvido. A gente, no Brasil, a gente ainda tem um pouquinho mais lento do que em outros países, né? Mas a gente tem desenvolvido tecnologia para justamente reduzir essa geração de resíduos, Sim. né? Para facilitar a obra e ter um impacto menor no ambiente. Nicole, você que é da área e você que é mulher e você que deve se preocupar muito com os seus pais, como nós mulheres, né, temos muita preocupação com isso. O que é que você acha desses condomínios para idosos, né? Que é uma tendência também, né? Eu não sei se vocês estão fazendo alguma coisa em relação a isso, mas queria saber a sua opinião. Eu acho sensacional. Estou pensando em comprar um pedacinho de terra num condomínio para idosos. Essa ideia é sensacional. Eu acho super bacana. A gente ainda não tem projeto ainda aqui em Salvador essa disso, ideia é né? muito boa. Mas é muito, muito bacana realmente. É adaptado para eles, né? Porque a gente sabe que às vezes eles têm um pouco de dificuldade de se adaptar em empreendimentos padrão. Né? Eles precisam ter necessidades especiais e às vezes se sentem muito só, né? Eu falo, hoje em dia, a gente, na nossa vida louca, eu senti um pouco isso quando eu tive filho, por exemplo, né? Antigamente a gente tinha o filho, a família se juntava em torno daquela mãe e daquela criança nova. Hoje a gente tem filho sozinho. Minha filha. É isso aí. Porque tá todo mundo nas suas a gente vidas. queria do lado do pai. Não é não? Tá todo mundo nas suas vidas, suas primas, suas cunhadas, suas irmãs, quem for, elas estão todo mundo cuidando das suas vidas e você tá ali só. E na velhice está acontecendo muito isso também, né? A gente tenta dar apoio aos nossos pais, mas a gente não está conseguindo nem dar apoio a gente direito, né? Fica difícil dar sem ter para dar, né? Então, num empreendimento, num local em que estão todos ali em busca, né, estão buscando a mesma coisa, trabalhando ali para estar bem, para ter uma terceira idade mais uma terceira idade agradável. feliz, com propósito e tal, né? Então, eu achei muito bacana também trazer essa novidade para cá e eu espero que a gente tenha logo aqui em Salvador. Pois é, menina. Agora, você que está há tantos anos, você está há quantos anos nessa área de construção? Você comentou aí? Eu tô já há 16 anos. 16 anos. Bom, como é que é acompanhar essa evolução, né? Do morar, desde o sonho da casa própria, lá atrás, até os empreendimentos de hoje, né? Que tem coworking, rooftop, espaço pet, tudo isso dentro de um condomínio. Como é que a gente tem muito isso. A gente muda muito, a gente tem que acompanhar muito a sociedade, né? Você imagina que eu hoje estou estudando um empreendimento que eu vou lançar daqui a 3 anos, que eu vou entregar daqui a 7. Você vive sempre 10 anos para frente, é isso? A gente vive sempre pelo menos 5 anos para frente. A gente tem que imaginar como é que a sociedade vai querer receber aquilo daqui a pelo menos 5 anos, porque é o ciclo mais curto que a gente tem. Então, a gente é um pouco, né, de vanguarda ali na vida realmente e na busca que a sociedade tem. Então, a gente vê muitas transformações, né? É bem bacana. A gente, lá atrás, quando eu comecei, por exemplo,
Estava começando essas coisas dos condomínios clubes, com 250 mil tipos de áreas comuns diferentes. Aí a né? pessoa fica e não sai de dentro de casa. Aquelas... mas tem a opção lá fora. Aquelas piscinas enormes, né? As piscinas gigantes e tal. E hoje a gente está voltando justamente para ter menos coisas, mas coisas mais funcionais. Então, são tendências que vão mudando e que a gente tem que estar antenado, né? E é bacana, porque a gente vê a sociedade mudando, a gente vê o mundo mudando junto com aqueles empreendimentos, né? Mas a vida é longa, apesar de muitos acharem que ela é curta. Ela é longa e a gente parece que a gente vive várias vidas numa vida só, né? São fases. E a gente vai se adaptando, né? E o nosso morar vai se adaptando também. Exato. A gente vai mudando, né? Vai buscando aquilo que se adapta mais àquele momento da nossa vida, né? Exato. No passado, a gente via essa cabeça, né, que hoje são nossos avós, ou os bisavós que já morreram, aquela coisa da casa da avó, né? De ser aquela casa que veio desde a infância e então agora recebe os netos daquela pessoa. Isso está cada vez mais raro, né? E você foi num ponto certo aí, Nicole, porque a gente está muito sem tempo, né? Isso. A gente está cada vez suprimindo mais o momento em família, isso que está acontecendo. Mas espera aí, onde é que a família vai parar? E a gente é isso, a gente tem se afastado um pouco, né, Gabi? Eu falo também, eu me lembro muito, quando minha avó era viva, os 9 netos, os 9 filhos dela lá se juntavam. Era uma festa. Nossa, eram 40 netos, todo mundo junto, né, no Natal e tal. E hoje a gente não consegue, né? Hoje a gente mal vê nossos pais, é uma correria. A gente faz um sacrifício para estar com eles no fim de semana, para almoçar, para conseguir juntar os netos com os avós. Pois é. Porque, de fato, a gente mudou muito o nosso estilo de vida, né? Então, talvez por isso que um dado recente mostrou que o Brasil teve aumento de 30% na busca por apartamentos compactos. Né? Isso. Até pelos formatos das famílias. As relações também estão mais líquidas, né? Com certeza. Você vê pessoas ficando casadas menos tempo, qualquer coisa já separa. Aqui na Bahia tem uma coisa também que, diferente de São Paulo, as pessoas mandam muitos filhos para estudar, não só fora do Brasil, mas em outras cidades, né? Em busca de uma faculdade mais a contento do que os filhos querem, do que as famílias querem. Então, a gente vai esvaziando a família mais cedo aqui em Salvador, mais do que em São Paulo. Gente mesmo viaja muito, né? Eu vivo viajando a trabalho, né? A gente tem várias coisas, então você acaba realmente ficando menos tempo naquele espaço. E uma questão também que a gente tratou mais cedo, que é a questão do morar perto do trabalho, do estar bem localizado. Isso é uma coisa muito importante. E os grandes centros, onde estão os centros financeiros de qualquer cidade, normalmente são áreas que têm poucos terrenos, né? Então, faz com que sejam muito valorizados e que você tenha que potencializar, digamos assim, aquela região. E acaba que aí, pronto, você então vai colocar coisas menores para que a pessoa esteja próxima do trabalho, possa estar próxima do trabalho, mas não fique com um custo muito alto, né? Tenha um ticket acessível àquelas pessoas, mas que ela tenha uma qualidade de vida de estar perto do trabalho. E aí a gente reveste esse empreendimento com tudo que ele pode ter para facilitar a vida dessas pessoas. Ou seja... Né? Então, essa busca por apartamentos compactos, ela vem muito disso também, né? Vem muito da ideia de viabilizar uma vida com mais qualidade. De estar numa localização melhor para a sua vida, né? Tem a ver com bem-estar, né? Bom, eu coloquei uma enquete sempre nos meus stories, no Gabi Monteiro Oficial e no Acontece Lá em Casa. Você clica na fotinho, você acha várias enquetes legais para você responder. E a de hoje bombou, né? Eu postei, quando você pensa em morar bem, o que vem à sua cabeça primeiro? Teve um empate, Nicole. Conforto e praticidade e localização e segurança. Aí, em segundo lugar, ficou contato com a natureza, que para mim está em primeiro. E espaço e design, 0 pessoas. Você vê como está mudando realmente, né? As pessoas elas estão ligando mais conforto e praticidade, como você bem falou, e localização e segurança, como você bem falou. O que é que você acha disso aqui, da resposta? É isso, Gabi. Eu acho que até essa coisa que você falou, está em primeiro lugar o contato com a natureza. É localização. É verdade. Localização é o primeiro lugar. Então, assim, a gente fala muito, a gente pode errar, até quando a gente desenvolve alguma coisa, a gente pode errar em várias coisas, mas a gente não pode nunca errar em localização. E quando a pessoa vai escolher o seu novo lar,
ele também tem que pensar em primeiro lugar na localização. Por que aquele lugar, aquela localização faz sentido para ele? Quando ele define a localização, as outras coisas, ele vai lá buscar o que vai atender melhor para ele. São os filtros, né? O Isso. primeiro filtro, mas se você... o bem-estar, o morar com o bem-estar, ele parte da localização. E aí você vê isso, o design ele já não é mais tão importante. Né? Não é que a gente não vai ter design, até porque o design, as pessoas falam muito em design e pensam em estética. E o design ele não é estética. O design ele é funcionalidade. Então, um bom design ele é funcional. Então, ele tem que fazer sentido para a gente. Então, não é também deixar o design de lado, mas é deixar um pouquinho a estética como fator principal, que era o que a gente estava tendo há pouco tempo atrás. É verdade. E as casas estavam ficando tudo igual. Todas iguais. Nicole Luz, se você pudesse resumir numa frase aí, para a gente terminar o programa, o que é morar bem para você? Olha, eu acho que é isso. Eu acho que morar bem é aconchego. É se sentir bem naquele local que você vai ali passar a sua vida e os seus momentos de mais tranquilidade. É ter segurança, é ter comodidade, é ter conforto e é ter amor. Viver em paz, né? Viver em paz. Nicole, muito obrigada pela sua participação no Acontece Lá em Casa. Me abriu a mente aí para várias coisas, viu? Obrigada, Gabi. Um prazer estar aqui. E vamos para frente, a gente vai falar de outros assuntos. Bora sim, sempre convidada. Bom, gente, todas as quintas, das 11 ao meio-dia, ao vivo, na Band News, todas as sextas, episódio novo do podcast do Acontece Lá em Casa e cortes virais no meu Instagram. Já segue Gabi Monteiro Oficial, que a gente continua levando conteúdo de qualidade para você viver melhor. Um beijo, gente. Sorte na vida.